Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês em nome de Jesus. Irmãos, no mundo tereis aflições. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus dando ânimo e coragem para que todos nós tivéssemos a certeza de que, assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Jesus conhece as nossas aflições. A paz que Jesus nos dá não é algo que cabe na nossa mente. Está além da compreensão humana. A paz que excede a todo entendimento. Essa paz, meus irmãos, não é a paz de homens. Ela é feita por Deus, ela é dom de Deus. A esta paz devemos nos agarrar e descansar, para que assim confiemos no Senhor em meio às aflições. Certamente, você já passou por algum tipo de aflição, ou pode até mesmo estar passando agora, neste momento da sua vida. Mas você não vai perecer. Jesus disse para que nós seguíssemos firmes, focado nele, pois ele venceu o mundo. E ele nos deixou uma orientação de como nós também podemos vencer, com bom ânimo, com determinação, com coragem e fé na sua palavra. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, fé em Cristo e na palavra de Deus. Vivemos em um mundo em que vivemos diariamente situações que nos afligem. Assim como afligiram também homens e mulheres no passado. Mas Deus sabe perfeitamente por onde nós vamos. E às vezes, meus irmãos, vamos mesmo ter que passar pelo vale da sombra da morte. Porém, não vamos passar por esse vale sozinhos. Deus vai estar com a gente. Veja lá em Salmos 23, versículo 4. Ele não nos deixa, pois ao passarmos por algum tipo de tribulação, que ao nosso modo de encarar seja diferente e que também possamos lembrar das palavras do salmista, que diz assim: Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Salmo 31, versículo 7. Irmãos, se olharmos por Salmo 31, temos uma prova que Deus conhece a nossa aflição. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Então ele conhece a tua, a minha aflição. Davi estava rodeado de conspirações malignas e tudo aparentemente estava indo muito mal para ele. Até as pessoas próximas a ele queriam se afastar para não serem vistas com ele. Veja lá no Salmo 31, versículo 13. Davi sabia no seu coração
que Deus conhecia a sua aflição. Por isso ele se alegrava na bondade do Senhor. Davi tinha confiança em Deus, por mais difícil que fosse a situação. Mas por que o cristão passa por aflições? A causa das tribulações e aflições na vida é devido ao pecado original cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Todos nós sofremos e somos pecadores por causa desse primeiro pecado. Mas Jesus nos libertou e restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Na Bíblia temos algumas ilustrações a respeito de pessoas justas que passaram por aflições. No Salmo 34:19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O salmista compartilha as aflições da vida em diversas áreas, mas ele tem a confiança e a convicção que o Senhor livra o justo de todas elas. As aflições são temporárias. Jesus venceu o mundo, venceu a morte, pagou o preço por todos nós, cancelando assim a dívida do pecado e abrindo o caminho para nós da salvação e da vida eterna. As aflições que passamos neste mundo são passageiras e não há nada que vai nos separar do amor de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, não desanimemos. Embora exteriormente parecermos estar desgastados, machucados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Temos muitas histórias bíblicas de lutas e sofrimentos, de guerras, mas temos também muitas histórias de milagres, de livramentos e de esperança. Um exemplo para manter o bom ânimo certamente foi o exemplo de Davi. Ele muitas vezes acalmou a sua alma diante das aflições por que passava. Ele aprendeu a confiar e a entregar tudo ao Senhor, confiando em suas promessas, confiando na sua palavra. Vejamos o que ele diz lá no Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia. Podemos manter o bom ânimo quando nos lembramos que fomos amados primeiro, que o Senhor é gracioso, que deu seu Filho único em nosso favor e tem interesse pela nossa vida. Nossa força vem do Senhor. Portanto, que as aflições deste mundo são que as aflições desse mundo são uma realidade. Entretanto, não esqueçamos que elas são passageiras e que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Temos a promessa do Senhor que não estamos sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, versículo 20.
A aflição é certa, mas devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele nos tem na palma de suas mãos. E nos lembremos das palavras do apóstolo Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, que a paz do Senhor, que excede a todo o entendimento, esteja com você na sua vida e com toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.